Oiê, eu sou você aqui desse lado, vendo a vida sob outra perspectiva. Gente, hoje eu vou fazer um bate-papo rapidinho sobre um assunto que eu acabei de passar por essa experiência, então ela tá bem quentinha. E eu percebi nos atendimentos e com algumas amigas também que está sendo recorrente. É sobre repetição de padrão, de ciclos, que aconteceram alguns retornos de pessoas ou situações e circunstâncias que se assemelham com alguma coisa que a gente viveu no passado. E eu até tentei fugir quando aconteceu comigo. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que o que está preparado para você experienciar não vai sair do seu campo. Ele vai ficar girando até que a sua consciência esteja preparada para absorver. Como assim campo, Deia? Nós temos o corpo humano, biológico, físico, né? E nós temos corpos sutis, corpos energéticos. Não vou entrar em grandes assuntos porque não é esse o intuito desse vídeo, mas são eles. Mental inferior, mais responsável pelo que a gente decide agora, nosso cérebro humano, funcionamento, de como a gente organiza as ideias linearmente no tempo, para entender melhor essa experiência na matéria. Mental superior, que é aquele que a gente guarda as memórias, as informações, as vivências, é a nossa biblioteca da vida, digamos assim. O emocional, o corpo emocional, ele também vibra, ele também tem frequência, ele está numa faixa vibracional. Os espirituais, os corpos espirituais, enfim, o básico, o da ação, todos eles são corpos que tem um centro energético, um chakra responsável por um conjunto de órgãos ali daquela região, e quando entram em funcionamento, em conjunto ou separado, eles mostram algumas reações, às vezes até no corpo físico, a gente somatiza, né, emoções, sentimentos, ideias, expressões no corpo, manifesta isso aqui na matéria. E o que acontece? Tem outra frase que eu também gosto, que fala assim, ó: passe pela mesma experiência múltiplas vezes para você entender que nem toda pessoa, situação ou circunstância é a mesma. Por mais que pareça semelhante, a gente precisa passar por aquele ciclo de novo para perceber que com uma consciência mais expandida, um outro ponto de vista, um conhecimento mais ampliado, nós vamos atravessar aquela situação de maneira diferente do que passamos da primeira vez. Então, às vezes a gente detecta uma situação e fala: opa, já passei por isso, é sério que eu vou passar por isso de novo? E às vezes não. Você só está atraindo de novo aquela situação porque, veja bem, dentro do que eu acredito e o que eu estudo, e não existe verdade absoluta, nós estamos atraindo as situações conforme aquilo que estamos preparados para absorver. Então fica um código de informações aqui no nosso campo, nos nossos corpos emocionais, tudo é frequência, correto? Tudo é energia. Então, o que difere um corpo do outro, o biológico dos energéticos, é só a velocidade e a massa, a densidade do átomo. Então, nós temos informações aqui pairando na nossa volta, atraindo as experiências que nós estamos prontos para vivenciar. E o nosso cérebro nossa neurologia cria rotas de memória, rotas neurais. Então, quando a gente vai passar por aquela experiência de novo, o nosso cérebro ele não quer gastar energia, gente, ele quer reagir, viver, experienciar, passar, atravessar por aquela situação da mesma forma que passamos da outra vez. É o mesmo caminho neural que foi formado. Lembra aquela frase que um hábito repetido forma outra linha de realidade? De tanto a gente repetir um hábito, a gente troca a maneira de fazer aquilo, de passar por aquela experiência, constantemente vivenciando. Então é isso, a gente não pode fugir da experiência, porque quando a gente atravessa com outro olhar, a gente tem a chance de reescrever aquela história até dentro das nossas rotas neurais.
E eu acabei de passar por isso também. E não adianta a gente fugir, a gente tem que atravessar, porque as pessoas não são as mesmas, as situações, as circunstâncias também não são. Então a gente tem uma chance de reescrever, olhar para aquilo diferente e falar, não, eu já vivi isso aqui, eu sei como é que funciona. Eu vou atravessar isso aqui com outra forma, com outra maneira, de um outro lugar interno. E aí a gente troca de linha de realidade, a gente dá um salto quântico, porque o que está disponível para a gente viver vai fazer uma volta no nosso campo, porque a cura, a experiência, ela não é linear. O nosso cérebro lineariza, coloca numa faixa de tempo contínua para a gente entender melhor a experiência. Mas é uma espiral, nós estamos sempre entrando e saindo das situações. O nosso inconsciente, ele não diferencia passado, presente e futuro. Então, quando a gente passa pela mesma situação, às vezes a gente traz um gatilho do que a gente viveu a primeira vez, até na infância, quando a primeira vez que a gente passou por aquilo, do jeito que aconteceu. Só que não vai ser a mesma coisa, nós somos outros agora. Então a gente está sempre saindo e entrando dos labirintos da nossa consciência, abrindo as gavetinhas dos baús para experienciar aquilo de novo por um outro lugar, de uma outra forma. Então, é rapidinho mesmo, só para passar essa experiência que eu acabei de passar agora. Parece óbvio, né, essa conversa, só que eu acabei de passar por isso e eu quase ia reagindo da mesma maneira. Então, mesmo tendo conhecimento, é como eu falo, né, a gente tem o conhecimento, a gente sente, a gente forma o sentimento, a gente sabe que não quer mais passar daquele jeito por aquilo, só que a gente precisa experienciar na matéria, porque a matéria, o chakra básico da segurança, da estrutura, mostra pra gente aquela vivência no físico mesmo, pra gente atravessar aquilo e saber que a gente não vai mais reagir da mesma maneira. E as pessoas também, às vezes é a mesma pessoa, mas ela também está com outra consciência. Então era isso, um bom dia para todo mundo, solzinho aqui, fazendo grounding, aterrando, colocando os pés na grama, para descarregar um pouquinho a energia para começar o dia, e um ótimo dia para todo mundo.